Amós, livro profético, livro do profeta Amós, no capítulo 7. Amós está pegando a gente, nós ministramos, começamos em Amós, o café passado. E nesse também, Amós capítulo 7. Essa é uma palavra que o Senhor nos deu nas primícias. Nos primeiros dias do ano nós fazemos uma concentração aqui de 7 dias, 7 cultos. E nós chamamos isso de primícias, semana de primícias. Todos os dias nós temos uma celebração e o Senhor fala conosco nesses dias. E Deus nos deu uma palavra e nós estamos sendo balizados por ela, irmão. Essa palavra Deus deu para nós nas primícias e o Senhor está nos cortando nessa palavra desde o início do ano. E diz a palavra do Senhor assim, eu vou ler na NVI, Nova Versão Internacional, Amós 7:7. Ele é Deus, me mostrou ainda isto. O Senhor como um prumo na mão. O Senhor com um prumo na mão. Estava junto ao muro construído no rigor do prumo. Eita Deus. Então o que o Senhor mostrou ao profeta Amós? Ele, Deus, mostrou a mim, profeta Amós, um muro construído no rigor do prumo. E ele estava com o prumo na mão. E o verso 8 diz assim, o Senhor me perguntou, o que você está vendo, Amós? Um prumo, respondi. Então disse o Senhor, veja, estou pondo um prumo no meio de Israel. O meu povo, não vou poupá-los mais. Uau! E agora, irmão? E agora? Estou colocando um prumo no meio do meu povo, Israel. Não vou poupá-los mais. Prumo, irmãos, é um instrumento de pedreiro, um instrumento de construção. Nós estamos falando, começamos nessa manhã falando de construção, está vendo como que Deus encaixa as coisas? Deixa eu falar uma coisa, querido. Nem acabou a reunião ainda, nós já recebemos, de oferta nessa manhã 2.000 tijolos. Aleluia! Ah, Jesus! Você está entendendo isso? Irmãos, Deus não precisa dos homens. Somos nós que precisamos dele. Você na sua comunidade, você que vai fazer alguma coisa que Deus mandou você fazer, irmão, somente creia e obedeça. E talvez você olhe para o seu povo e diga assim, meu povo não tem condições. O meu povo não vai entrar comigo no projeto. Quem tem que entrar com você no projeto é o Senhor. Se o Senhor entrar no projeto, irmãos, as coisas vão vir de todos os lugares. Sabe por quê? Porque Deus dá a oportunidade de quem está perto de você entrar no projeto. É uma oportunidade. Se eu não agarro com unhas e dentes a oportunidade que Deus me dá de me envolver com o projeto dele, então, irmãos, Deus abre a mesa para outros sentarem. Assim foi com Israel. Assim foi com o povo que Deus escolheu. Deus escolheu um povo e veio para aquele povo. Mas aquele povo não entendeu. Aquele povo não entendeu. O Senhor falou, então, abre espaço na mesa e deixa mais gente sentar. E aí entramos nós. Então, irmãos, nós estamos falando de um prumo. E o que acontece? O prumo é um instrumento de pedreiro, é aquela cordinha que tem um peso na ponta. Aquilo é um prumo. Tem uma corda assim, um cabinho de madeira que você segura. E lá no final tem um peso. E aí você vai fazendo o muro e vai colocando o prumo. Você encosta lá e vê se está alinhado. Vê se a construção está dentro do alinhamento. Dentro do esquadro correto. Dentro do alinhamento correto. E o que o Senhor está falando? Deus está falando, irmãos, que a igreja ela está numa edificação. Que a igreja está construindo algo. Construindo o que, pastor? O propósito, irmãos. Aquilo que Deus nos entregou. Deus não chamou ninguém, irmão, ninguém para ser arquiteto. A Bíblia diz que Ele é o arquiteto do universo.
Ele já nos entregou a planta. Ele já nos entregou o projeto. A igreja é construtora. A igreja vai realizar, vai edificar, estabelecer o projeto original de Deus. As Escrituras falam de um projeto. As Escrituras falam de um sonho do coração do Pai. As Escrituras falam de algo estabelecido por Deus. E nós vamos construir como igreja. Nós vamos gerar. Nós vamos gerar. Irmãos, quem trouxe o projeto à vida, quem deu a identidade do projeto foi o Pai. Agora a igreja tem que gerar o projeto do Pai. Olha só, Deus me falou isso agora. Obrigado, Espírito Santo. Te amo tanto. Sabe o que o Senhor me falou agora? Douglas, pensa num homem e numa mulher. Pensa num homem e numa mulher, o pai e a mãe. Quem define, irmãos, o sexo da criança? O pai. Quem coloca vida, irmãos, quem coloca vida na esposa, na mãe? O pai. Quem define o sexo? O pai. Porque a genética do pai define o sexo. Então quem dá a identidade do filho é quem? O pai. E a mãe? A mãe recebe a identidade, a mãe recebe a vida, e a mãe, a igreja, gera aquilo que o pai colocou dentro dela. Esse é o papel da igreja. Gerar aquilo que o Senhor já criou. Gerar aquilo que nasceu no coração, nas entranhas do Pai. Existe um projeto gerado nas entranhas do Pai, nas entranhas de Deus. Deus é o Pai, e Yeshua, Jesus é o marido, é o nosso noivo. E nós somos a noiva. A igreja é a noiva, a igreja é a mãe. Jesus é o marido, a igreja é a esposa. Então aquilo que Jesus gerou dentro dele, aquilo que Jesus deu identidade, aquilo que Jesus sonhou como projeto, deve ser desenvolvido pela sua noiva, pela sua esposa. É isso que a esposa faz. Recebe a vida que vem do marido. Recebe a vida por quê, irmãos? Porque a mulher, irmãos, é um recipiente de produção. Ela produz, ela desenvolve a vida que está vindo do homem. A identidade que está vindo do homem vem para a esposa, para a mulher, e a mulher desenvolve aquilo. No ventre de uma mulher está o poder de desenvolver aquilo que foi colocado dentro dela pelo homem. Assim é. A Bíblia diz: grande é esse mistério, porém me refiro a Cristo e à igreja. Nós estamos numa edificação, nós estamos construindo alguma coisa, igreja. Só que na edificação, não do meu projeto, não do seu projeto, na edificação do projeto de Deus, irmãos. Você tem na sua mão aí a Escritura Sagrada, esse é o projeto. Você tem a palavra de Deus, esse é o projeto. Já está pronto, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apenas, irmãos, como noiva, desenvolver o projeto de Deus. Mas aí ele vem com um prumo e está aferindo, querido. Está aferindo cada uma das bases, está aferindo cada um dos pilares, está aferindo cada uma das colunas, está aferindo, vai lá e põe o prumo. Se tiver o prumo fora, irmão, desalinhado, vai ter problema. Sabe o que o Senhor está dizendo aqui, irmãos? Eu vou derrubar aquilo que está fora do alinhamento. Eu quero dizer, irmãos, que nós estamos num tempo, querido, de sermos aferidos. Deus nos deu duas palavras, o prumo, e Deus nos deu outra palavra nas primícias. O general está passando em revista a tropa. Eu não sei se você já serviu o exército, eu já, durante 6 anos. E quando o general passa no quartel, querido, é tudo, irmãos. É barba, cabelo e bigode. Quando o general passa no quartel, irmãos, é cabelo cortado, barba feita, cinto lustrado, coturno brilhante, porque o general, irmãos, vê ponto a ponto. E quem dera, irmãos, que todo homem pudesse servir o exército. Ah não, pastor, os jovens que estão aqui, irmão, pensa numa coisa boa. Ah não, isso aí não, querido. Pensa que você vai entender o que é espírito de corpo, o que é ajudar uns aos outros.
O que é lutar, irmãos? Dar a vida por algo maior, que é a sua nação. Ah, mas lá aprende também varrer calçada, praça, aprende mesmo, irmão. Por isso que é bom. Aprende a fazer faxina. Mas, irmãos, e o Senhor diz assim no verso, Amós 7, verso 8, diz assim, a palavra do Senhor. Deixa eu abrir aqui. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 8 de Amós 7. O Senhor me perguntou: o que você está vendo, Amós? Eu vejo um prumo, respondeu. Então disse o Senhor: veja, estou pondo o prumo no meio de Israel, no meio da igreja, o meu povo, e não vou poupá-los mais. É o tempo, irmãos, de nós decidirmos aquilo que verdadeiramente queremos fazer. É o tempo de nós nos alinharmos, irmãos, com aquilo que Deus está nos dando de uma forma definitiva, querida. É o tempo de responsabilidade. Sabe, irmãos, nós falamos de muitas coisas, nós temos que, separar algumas coisas na igreja. Nós temos que separar evangelismo, nós temos que separar o tratamento com os neófitos. Quem são neófitos? Neófitos são imaturos. Nós temos que separar o tratamento com aqueles que estão chegando, e nós temos que separar, irmãos, a movimentação de um sacerdócio. Nós temos que separar a movimentação de um sacerdócio. Por que eu estou falando isso para você, irmãos? Porque aqui é o café de pastores e líderes. Ah, pastor, não sou nem pastor nem líder, estou no lugar errado. Não, você está no lugar certinho. Eu sou ainda um adolescente, uma criança, assim. Você é o pastor e o líder de amanhã. Para você ser pastor, querido, você não precisa estar em uma plataforma como essa e um microfone na mão. Você pode ser pastor na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, cuidar de pessoas, estabelecer reino. Só que é um tempo, irmãos, de nós colocarmos o prumo, e Deus está começando isso por meio dos sacerdotes, no meio dos pastores, no meio dos líderes, irmãos. Deus está reformando a igreja brasileira. Deus está restaurando a igreja brasileira. E nós precisamos entrar num processo de cura da igreja, sim. Nós precisamos muito sermos curados, porque temos uma infinidade de sacerdotes, de líderes, de pastores feridos, desanimados, machucados. Mas esses homens, irmãos, precisam de ajuda, de cura, de restauração, e depois precisam, irmãos, de posicionamento. Precisam de um lugar de referência, para que possamos caminhar, irmãos, e estabelecer aquilo que Deus quer de nós, aquilo que Deus está nos chamando para fazer. E nada mais pontual nesses dias do que irmos para a intimidade, do que irmos para o lugar, irmãos, que eu gosto de chamar de banquinho do Éden, no lugar que na viração do dia, todos os dias o Senhor vinha ter com Adão. Querido, no céu tinha querubim, tinha serafim, tinha arcanjo, tinha anjo de fogo, cavalo de fogo, carruagem de fogo, 24 anciãos, seres viventes, rua de ouro, mar de cristal. E o Senhor largava tudo isso lá e falava: eu vou lá falar com Adão. Eu vou lá, eu quero estar com Adão. E o Senhor deixava tudo isso nos céus, na eternidade, para estar todos os dias, na viração do dia, com Adão. E ali, irmãos, era o lugar da intimidade, aonde não tem máscaras, aonde não tem títulos, aonde não tem luzes, aonde não tem plateias, aonde não tem discípulos, aonde não tem líderes, aonde não tem pastor, pastoreado, aonde, irmão, todo mundo é filho. Aonde eu estou assentado com Deus e Deus gerando no meu coração. Deus está trazendo a igreja brasileira de volta a esse lugar, irmão. De volta ao lugar secreto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Deus está trazendo a igreja de volta para esse lugar. Nós precisamos parar, querido, de tanta moda que nós inventamos, de tanto projeto, de tanto evento, de tanto seminário, de tanta coiseira. Para quê? Para atrair pessoas? Não, irmãos, você vai atrair a pessoas quando você entrar no seu quarto, fechar a sua porta.
Muitas vezes, escuta o que eu vou falar para vocês, pode criar uma crise no seu espírito, tudo bem. Muitas vezes, quanto mais intimidade você tiver com Deus, longe de pessoas, mais elas virão até você. Uau! Você não precisa estar com pessoas para atrair pessoas, você precisa estar com Deus para atrair pessoas. Você precisa gastar tempo com Ele, irmão. Você precisa gastar tempo com Ele. Você precisa entender o que Ele está gerando, entender o que Ele está falando. Nós vamos precisar, pastores que estão aqui, abrir mão de muita coisa. Nós vamos precisar abrir mão de muita coisa, não só pastores. Talvez você fique um pouco assim, sabe, meio deslocado, você que não é pastor. Você que está aqui vindo no café a primeira, a segunda vez. Você que começou a caminhar perto da gente nos últimos meses. É preciso, irmãos, mudar conceitos. Não é mais tempo de perder um movimento como esse, por exemplo, por nada, irmão. Por nada, mas vou perder a venda, perca tudo. Mas vou perder tempo, irmão, encontre o Senhor e recupere a sua vida. Encontre o Senhor e recupere a sua vida. É tempo, irmãos, de voltarmos a prioridades. Aquele que perder a sua vida, esse sim, achará. Não é, irmãos, mais tempo de perdermos ambientes como esse. Nós estamos aqui numa manhã concentrados, tudo que Deus já fez aqui nessa manhã. Meu Deus, não é mais tempo de perder isso aqui por nada, irmãos. Não é mais tempo, querido. Nós estamos voltando. Sabe por quê? Porque esse mesmo homem que encontrava com Adão, pensa comigo, esse mesmo Deus que encontrava com Adão, ele tinha aquela intimidade, irmãos, o lugar que nós perdemos. Aí nós estamos indo atrás. E você que veio atrás aqui no café de uma nova visão, irmão, quebrou a cara. Não tem nova visão aqui, irmão. Qual a sua estratégia? Não temos estratégia. Qual a sua apostila? Não tem apostila. Que jeito que vocês trabalham? Não sei. O que é que vocês fazem então? Entra no teu quarto, fecha a tua porta. O teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. Qual é a sua visão? É dos 12, dos 24, dos 38? A nossa visão é das Escrituras. Sabe por quê, irmãos? Depender dele. E não é fácil, não. Parece que no púlpito aqui falando fica fácil, né? Pensa na coisa difícil, irmão. Sabe por quê? Porque hoje eu entro no meu quarto e passo, irmãos, 2 horas chorando toda madrugada. Não é só no tempo de propósito, não. É toda madrugada. Chorando, orando há anos. E o Senhor fala assim hoje: faça assim, assim, assado. Aí nós vamos e aplicamos isso. Aí chega na semana que vem, no mesmo lugar de oração, o Senhor, agora você faz assim, assim, assado. Aí eu falo, mas não era assim. O Senhor falou, era assim, agora é assado. Sabe por que isso é muito difícil? Porque você chega para uma igreja, gente, sabe aquilo que falamos semana passada? Agora é assado. O povo fala, esse pastor é doido, ele é louco. Essa igreja é desorganizada, porque esse pastor não sabe o que fala. Eu quero dizer, irmãos, ouça Deus, e você protegerá a sua família e o seu povo. Não se preocupe com pressões externas. Seja, irmãos, aquele que tem ouvidos aguçados, que está buscando aquilo que Deus está gerando. Nós estamos num processo. Esse mesmo Adão que estava ali e tinha essa intimidade com Deus, ele cai, ele peca. E quando ele peca, irmãos, ele perde o seu lugar. Deixa eu falar uma coisa para você. O pecado de Adão não mudou, irmãos, a posição de Deus. Mudou a posição de Adão. Porque Deus continuou sendo Pai. Deus continuou sendo Deus. E Deus continuou vindo. Quem se escondeu foi Adão. Não foi Deus que sumiu dele, foi ele que sumiu de Deus. Então eu quero te dizer, o seu pecado não muda Deus. O seu pecado muda você. O seu pecado não te afasta de Deus, no sentido de ele não se afasta de você. Mas por que o pecado me afasta assim de Deus? Deixa eu corrigir. Porque a Bíblia diz que o meu pecado me faz eu me distanciar dele. Não é ele que se distancia de mim, sou eu que me distancio dele. Por quê? Porque Deus é luz, e na luz não há trevas.
então isso me faz afastar. Você está entendendo isso? Irmãos, todos nós estamos nesse processo, o processo do prumo. E o Senhor está nos levando à intimidade, que é o lugar aonde nós vamos entender todas as coisas. Pensa num ano que estamos sendo aferidos. Pensa num ano que estamos sendo, irmãos, vigiados, calculados. Pensa num ano, irmãos, que estão vasculhando os nossos corações, a nossa vida, o nosso casamento. Deus e os homens. Pensa num ano que o prumo está sobre nós. Por quê, irmãos? Porque Deus está separando um sacerdócio aprovado. E nós precisamos entender sobre essas coisas. Nós precisamos entender que nós estamos num processo, irmãos. E no processo, Jesus não chega para você como sendo a sua vida. A Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Mas primeiro, isso não chega de repente assim, ó, para você. Primeiro você começa sendo Jesus o caminho. Depois Ele se torna para você a verdade. Para depois Ele se tornar a vida. Mas olha aqui para mim, o que acontece nesse processo? Você precisa, irmãos, mudar o seu caminho. Porque o caminho que você estava caminhando, indo, irmãos, não estava te levando ao propósito. Então, como Ele é o caminho, nele nós mudamos o caminho. Como Ele é a verdade, nele nós mudamos a nossa verdade. Como que nós mudamos a verdade? Sabe como nós mudamos a nossa verdade? Por exemplo, qual que é a verdade que nós tínhamos? Uma pessoa está em adultério. Uma pessoa adulterou quando ela foi pega em flagrante com alguém. Jesus falou, eu vos digo, se você desejar no seu coração uma mulher que não é sua, já adulteraste com ela. Então nós precisamos mudar a verdade que nós estamos vivendo. Não se trata de consumar algo no ato, se trata de consumar algo aqui, ó. Aqui. Essa é a verdade. A nossa verdade era, vamos pegar, nós precisamos de algo. Não, Jesus falou, não precisa pegar nada. Se vós, eu vos digo, ouviste o que foi dito, Jesus diz, eu porém vos digo, se no seu coração desejar alguém, uma mulher que não é sua, já adulterou com ela, então o pecado daquele que consumou e o seu pecado se tornou igual. Isso torna tudo mais difícil para todos nós. Por quê? Porque precisamos mudar o caminho, precisamos mudar a verdade e precisamos mudar de vida. Como que nós mudamos de vida? Não se muda de vida, irmão, se perde a vida. Vou falar de novo, precisamos mudar de caminho, mudar de verdade e perder a vida. Porque Gálatas diz, já estou crucificado com Cristo. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Sabe o que é isso? Existe uma cruz, está aqui a cruz, ó, a cruz. O eu, a minha vontade, os meus argumentos estão aqui, ó. Aí você passa de longe e você se vê lá. Estão aqui, ó, em Yeshua, estão aqui no leão. Aí você passa e vê você lá assim, ó. Aí você vem vivendo aqui e você olha para lá e vê que os seus argumentos, as suas verdades, as suas práticas estão tudo lá. Por quê? Porque já estou crucificado com Cristo. Olha ele aqui, ó. Olha aqui o Yeshua. Olha aqui o leão. Você está aqui com ele, crucificado. Já estou crucificado com ele. Agora vivo não mais eu, mas ele vive em mim. Agora eu estou passando por aqui, e quando eu olho para Jesus, eu me vejo lá crucificado nele. E quando ele põe esses dois olhos, sabe, fascinantes em mim, ele se vê em mim. Ele se vê em mim. Você não entendeu? Ele se vê em mim. Esse é o problema da igreja. Nós não conseguimos entender que isso é possível. Não conseguimos. Como eu sendo pecador, fraco, humano,
Como? A palavra de Deus diz, irmãos, que Ele precisa olhar para você e Ele vai ver Ele em você. Cristo em nós, a esperança da glória. Então, quando eu passo na minha vida, quando eu passo na minha carreira que me foi proposta, eu olho para Ele. Quando eu olho para o leão, eu olho para Yeshua, eu me vejo lá. Eu estou me vendo lá crucificado, olha eu lá pregado. Mas esse que está pregado aqui é a minha verdade, é o meu antigo caminho e é a minha antiga vida. Está tudo aqui nele. E ele, quando olha para mim, o leão fala assim: uau, olha eu lá, olha eu em Araguari, olha eu em Uberlândia, olha eu tocando as nações, olha eu ministrando, olha eu fazendo, olha eu me movendo. Esse é o processo, querido. Ele olha e vê a glória dele em você. Então, quando você toca, as mãos deles tocam junto. Quando você fala, a voz dele respalda as suas palavras. Por isso que é processo, caminho, verdade e vida. Por isso que é um processo, átrio, lugar santo e santo dos santos. Por isso, irmãos, que Deus está levando os seus filhos e sacerdotes ao santo dos santos. O lugar onde a presença é clara. E para mim, olha aqui, olha só, irmãos, obrigado, Jesus. Eu não tinha pensado nisso. Veio agora também. Para mim, o santo dos santos do Senhor nesses dias é o seu quarto. Para mim, o santo dos santos que o Senhor quer te levar é a sua intimidade. Não é uma grande conferência que você vai pregar. Não é o CD que você vai gravar e vender muitas cópias. Não é uma mensagem com 1 milhão de acessos na internet. O santo dos santos que o Senhor quer te levar ao seu quarto. Deus está tirando um sacerdócio, irmãos, do pátio externo. O que tinha no pátio externo, Mateus? Deixa Deus te pegar, Mateus. Deixa Deus mover no seu espírito. Existe força em você, cara. Existe essência dentro de você. Espera o seu tempo e você vai ver aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Recebe, em nome de Jesus. Fome, irmão, sede. É disso que estamos falando. De paixão. É disso que estamos falando. E por isso que num ambiente nós temos sempre, irmãos, enquanto num ambiente como esse, irmão, tem gente que consegue cochilar. Pensa. Tem gente que está assim, esperando o tempo de pular já, de se jogar, de falar: vem, Senhor, vem e faz comigo. Por quê, irmãos? Porque existe o pátio externo. Existe o santo lugar e existe o santo dos santos. O pátio externo é um lugar que todo mundo começa. E lá, irmão, sabe o que tem no pátio externo? Fedor. Porque lá é o lugar de sacrifício. Lá matavam os animais, os bois, os novilhos, os carneiros. Todos os dias era sangue sendo derramado. Pensa naquele sangue grosso, coagulado. Fedia aquele lugar. Pensa num lugar que o suor dos animais estava ali. Animais estressados que sabiam que iam para o sacrifício, igualzinho num matadouro, suavam, pingavam saliva. Saliva de animal, suor de animal, sangue de animal, mugido de bois, barulho. Esse é o pátio externo. E tem muita gente no pátio externo. Num lugar de confusão, barulho. Aí um dia está assim, outro dia está assado, outro dia já está assado. Porque, irmãos, muito barulho, ele não ouve a voz de Deus. Um dia ele está mais firme que rocha. Ele vai na terça na oração, ele vai quinta na escola, quarta, todos os dias ele está orando de madrugada, domingo ele é o primeiro a chegar, no outro dia ele está meio desanimado, pastor. Sabe por quê, irmãos? Isso é pátio. E Deus, irmãos, está balizando isso, querido. Deus está balizando isso. Ah, pastor, essa semana foi difícil, veio uma luta. Se sua luta te para, irmão, então, irmão, vai mexer com outra coisa. Porque esse lugar, irmão, são de homens posicionados. Que com luta ou sem luta, com dinheiro ou sem dinheiro, com comida ou sem comida, com gente ou sem gente, com amigos ou sem amigos, estão fazendo
a vontade de Deus. Estão fazendo a vontade de Deus. Tire os seus olhos da circunstância, da dificuldade, das pessoas que não te cumprimentam, das pessoas que não te ligam. Liga você, não para as pessoas, para o Senhor. Ouça a voz dele, será tudo o que você precisa. Seja sustentado pela sua glória e presença. A palavra de Deus diz: se o meu povo me escutasse, se o meu povo me escutasse, eu o saciaria com o mel que escorre da rocha, e o vestiria de linho fino. Essa é a promessa para você. Eu não posso pensar que Deus é mentiroso. Eu não posso pensar que Deus é mentiroso. Sabe o que Deus tem para mim? Linho fino e mel escorrendo da rocha. Então não tem a ver com o que Deus quer fazer, tem a ver aonde eu consigo chegar, tem a ver com a minha perseverança em permanecer nele. Sabe quando nós cantamos só quero ver você, lindo, mas nós vamos mudar essa música para falar só quero permanecer. Não basta ver o Senhor um dia, é preciso permanecer nele. Sabe por quê? Porque esse é meu papel. A Bíblia diz assim em João capítulo 15: se permaneceres em mim, então dareis muito fruto. Olha para mim. O que nós estamos querendo fazer? Dar fruto sem permanecer, irmão. Nós somos a igreja mais ativista do mundo, o Brasil. Nós queremos fazer muita coisa sem estar com Ele. O nosso papel não é frutificar. Não, nosso papel é permanecer. Permaneça em mim, então dará muito fruto. Frutificar, irmãos, não é seu papel, é papel do Senhor. E o seu é permanecer nele. Permaneça nele, e assim dará muito fruto. Mas qual o fruto que eu quero dar? Fazer. Você faz muito e permanece pouco, então não dá fruto nenhum. Agora, se você permanece nele, esse é o seu papel, permaneça nele. Só quero permanecer. Então a minha vida, irmãos, dará fruto. É disso que eu estou falando. Então no pátio externo tinha barulho, fedor, fumaça. Saía todo mundo lá fedendo. Já chegou num restaurante assim, irmãos, quando a cozinha é perto do salão? É só você vir no Mevan, Aguari, o dia que tem cantina aqui, que eles fazem um negócio de um molho, de um macarrão ali, irmão, você sai daqui. Você já foi numa churrascaria? Ficou lá umas 2 horas lá dentro. Você entra no carro, volta para casa. No outro dia, quando você vai trabalhar, você entra no carro, o carro está fedendo carne. O carro fedendo alho. O carro. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é o pátio externo. Fedor, barulho, confusão. E assim está a maior parte da igreja. Aí o Senhor fala assim: sacerdócio, você precisa mudar o caminho. Porque se você mudar o caminho, você consegue entrar no santo lugar. Mas para entrar no santo lugar precisa mudar de caminho. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender ou se converter, convergência do seu mau caminho, então, quando eu converto o meu mau caminho, aí eu saio do pátio externo e entro no santo lugar, que não é o meu lugar ainda. O santo lugar. Aí no santo lugar, irmão, não tem mais fedor, está cheiroso já. No santo lugar, irmão, só quem entravam eram os sacerdotes. Não era aquela confusão. Não tem barulho, não tem sangue, não tem animal. Só tem lá o quê?
a pia de bronze, que lavava as mãos, o candelabro, a menorá, que iluminava aquele lugar, tinha a mesa com os pães da propiciação. Qual que era o trabalho, o serviço daqueles que entravam ali? Era trocar o óleo, o azeite que mantinha as lâmpadas acesas. Era trocar os pães todos os dias, tirar os pães e trocar os pães. E se lavar para poder entrar limpo. Já mudou, irmão. Já mudou. A intimidade aumentou. E o serviço diminuiu. Sabe essa loucura sua aí? Seja você o que for, pastor, empresário, lojista, desesperado atrás de coisa, é porque você está lá no átrio, está lá no pátio externo, atribulado com tanta coisa. Enquanto você tem que começar a largar essas coisas, irmãos, e mudar de caminho. Mudar de caminho. O caminho que você está andando está errado, muda o caminho. Aí você entra no santo lugar. A intimidade aumentou, o cheiro melhorou e o trabalho diminuiu. Aí, irmão, se nesse lugar você muda a sua verdade, eita Deus, se nesse lugar você muda a sua verdade, aí você entra no santo dos santos. Eu preciso mudar a minha verdade. Eu preciso mudar a minha verdade. Lembra do que eu falei do adultério, de muitas outras coisas que são sofismas e são as verdades da Bíblia que nós paramos nela sem pegar a totalidade do que a Bíblia quer dizer. Nós paramos numa parte dela. Então preciso mudar de verdade. Quando eu mudo de verdade, aí eu vou entrar no Santo dos Santos. No Santo dos Santos, irmãos, não tem serviço. Quem entra no Santo dos Santos entra só para se prostrar diante da arca. No Santo dos Santos não tem luz acesa, então é escuro lá. É escuro lá? Não, irmãos. É o lugar mais aceso de todo o tabernáculo. Porque a glória de Deus acende e reflete sobre aquele ambiente. Quando eu entro no santo lugar, no Santo dos Santos, eu estou diante da presença. Esse é um retorno ao banco do Éden, ao lugar de intimidade. Ali, irmãos, eu me prostro, eu me ajoelho para poder adorar. Você está entendendo isso? Ali Deus fala comigo. Ali, irmãos, ali eu entro sozinho. Você não entra com a esposa, não entra com os filhos, você não entra com o povo, com o pastor. Pastor, ora por mim. Gente, faz isso, faz aquilo. Não, irmão. Nesse lugar você entra sozinho. Nesse lugar já está iluminado pela glória de Deus. E quando eu chego naquele lugar, eu me prostro diante dele. Porque aí eu vou ter agora, irmãos, o processo de perder a minha vida. Caminho, verdade. E o processo principal, você vai perder a sua vida. Nesse lugar, no Santo dos Santos, você consegue caminhar e olhar para Jesus, e você vai se ver lá. Olha eu lá. Olha eu lá. Mas quem está lá, irmãos? Seus argumentos, seu antigo caminho, sua antiga verdade, sua antiga vida está lá. E aqui ele está olhando. E enquanto você caminha, ele está vendo ele, o Filho, em você. E eu penso nesse lugar, o que o Senhor está falando? Eu estou falando, irmão, de retornar a esse lugar. Eu penso que para nós, de uma maneira pontual, o Santo dos Santos, irmãos, é o nosso quarto. É a vontade, o desejo, não é simplesmente, irmãos, por um desafio. Vamos fazer isso tantas horas, vamos fazer isso tantos dias. Não que isso seja errado, muito pelo contrário. Nós precisamos ativar isso de volta na igreja. Mas que a sua vida seja assim, irmãos. Todos os dias, num lugar fechado, adorando aquele que vive e deixando que ele gere em você a vida do noivo. A vida do noivo.
sendo gerado na noiva. A vida do noivo sendo gerada na noiva. Você é a noiva, ele é o noivo. Deixa ele gerar a vida em você. Deixa você voltar a ter gana, a ter fome. De forma que quando falem assim, olha, uma reunião de oração, um momento de congregação, um lugar de evangelismo, um mover, você fala, eu não sou nem louco de perder, estou ficando doido. Porque paixão voltou a queimar em mim. E nós vamos parar de correr atrás, irmão, de tantos livros, de tantas apostilas, de tantos métodos, de tantos meios, de tantas coisas, para entrar nesse lugar. Para entrar nesse lugar. Agora, qual que é o nosso, olha para mim, qual que é o nosso problema? Nós queremos que Deus libere o nosso propósito. Nós queremos que Deus libere o nosso propósito, ative o nosso propósito. Nós queremos que Deus abra a porta do nosso propósito. Como Deus vai abrir a porta do nosso propósito, se Ele não consegue fechar a porta do nosso quarto? Nesta manhã eu vos digo que abrir a porta do seu propósito está condicionado a fechar a porta do seu quarto. Uau! Entrar em um lugar, olha o que Deus está fazendo, atraindo a sua igreja à intimidade. Quer ver? Abra sua Bíblia aí comigo. Em Amós 12. Eita, só está dando Amós. Olha o que diz a Bíblia em Amós capítulo 2, verso 6. Amós 2,6 diz assim. Por isso, Amós capítulo 2, verso 6. Por isso, bloquearei o seu caminho com espinheiros. Essa é uma palavra para a igreja. Irmãos, eu não tema não. Nós estamos aqui para saber a verdade daquilo que Deus tem para nós. Olha o que Deus está falando que vai fazer. Por isso eu vou bloquear o seu caminho com espinheiros, e cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará. Então ela dirá, ela quem? A igreja, vai dizer o quê? Voltarei a estar com o meu marido. Eu voltarei a estar com o meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que estou agora. Não é esse? Amós 2. Irmãos, então escuta, depois você acha aí. Oséias, então é Oséias. O que eu falei, irmão? Então tá bom. Oséias capítulo 2, verso 6. Querido, olha só para mim. Vamos lá, olha aqui. Oséias 2, 6. Por isso eu bloquearei o seu caminho com espinheiros, e eu cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. Irmão, sabe todo esse processo que nós estamos passando? Muitas vezes nós estamos, irmãos, querendo atacar o diabo. Eu quero dizer para você, isso tudo é a mão de Deus. Sabe por que nós não estamos conseguindo avançar e chegar no lugar que a gente quer? Porque a Bíblia está dizendo a respeito da igreja. Oséias, assim como Amós, é um livro profético dizendo de um tempo da igreja, um tempo em que o Senhor precisaria trazer a igreja de volta. Olha para mim e presta atenção nisso. E esse tempo é já, é agora. E diz assim, olha, por isso eu vou bloquear o seu caminho com espinheiros. Pastor, não dá para passar, pastor. Tudo que faz tem resistência, tudo que faz está complicado. Manda fogo no diabo, o diabo está coçando a cabeça dizendo, não sou eu agora não. Tudo é culpa minha agora, sou. O Senhor está te cercando, querido, te trazendo de volta. O Senhor está te cercando, te trazendo de volta. E diz assim, por isso bloquearei o seu caminho com espinheiros, cercarei de tal modo que ela não poderá encontrar o seu caminho. E não sai do lugar, porque o Senhor te cobriu. Vai vendo aqui o desfecho, verso 7. Ela correrá atrás dos seus amantes, mas não os alcançará. Procurará por eles, mas não os encontrará.
Que amantes é esse? Amante, irmãos, é tudo aquilo que você colocou no lugar de Deus. É tudo aquilo que você botou o seu sonho, a sua esperança e deixou o Senhor de lado. É tudo aquilo que você fez sem permissão dEle. Foi tudo aquilo que você comprou sem perguntar se tinha que comprar. Foi tudo aquilo que você vendeu sem perguntar se podia vender. É tudo aquilo que você construiu sem perguntar para Deus se essa era a vontade dEle. Esses são os amantes. Nós deixamos tudo do Senhor em segundo lugar, em segundo plano. Nós passamos por esse momento e o Senhor diz assim: ela correrá atrás dos seus amantes. É lá onde você vai falar: agora eu vou fazer um empréstimo, agora eu vou pedir para o fulano, agora eu vou pedir um socorro para o Beltrano. Esses são os amantes. Aqueles que por hora nos sustentam. Mas vai chegar o tempo que ninguém poderá nos sustentar a não ser Yeshua. Tudo isso é o cerco do Senhor para que você volte a correr para Ele. Olha o olhão dele, olha como Ele é lindo. Aí diz aqui, olha, ela correrá atrás novamente dos seus amantes. Vai tentar dar o seu jeito, mas não vai os alcançar. Procurará por eles, mas dessa vez não vai encontrar mais. Não tem jeito, pastor. Complicou tudo, fechou todas as portas, encrencou todas as coisas. É o Senhor, irmão, dizendo: eu sou a porta. Aí diz assim, olha: voltarei a estar com meu marido como no início, pois eu estava bem melhor do que agora. Quando eu estava lá no banquinho do Éden, na presença dele, eu tinha tudo que eu precisava, e eu perdi esse lugar. Deus está derrubando por dentro nessa manhã. Eu vejo muita gente, irmãos, voltando ao início. Olha o verso 8. Ela não reconheceu que fui eu quem lhe deu o trigo, o vinho e o azeite, quem cobriu de ouro e de prata e que depois usaram para Baal. Está dizendo, a igreja não reconheceu que fui eu que abençoei, que fui eu que dei, e pegou tudo aquilo que tinha e usou com seus próprios projetos e sonhos, Baal. E a Bíblia diz assim: por isso levarei o meu trigo quando ele amadurecer e o meu vinho quando ficar pronto. Arrancarei da minha lã o meu linho, que serviram para cobrir sua nudez. Está dizendo então que Deus vai deixar a igreja nua. Olha o prumo, irmão, olha o prumo. Deus vai expor a nossa nudez, querido. Para quê, pastor? Verso 13. Eu a castigarei pelos dias em que queimou incenso a Balaíns. Ela se enfeitou de anéis e joias e foi atrás de seus amantes, mas de mim ela se esqueceu, declara o Senhor. Portanto agora vou atraí-la e vou levá-la para o deserto e falar com carinho. Uau! Para onde que o Senhor está nos levando, irmão? Diga: deserto. Briga com deserto, filho. Briga. Eu vou levá-los ao deserto para me revelar a eles novamente. Não adianta fugir do estreito nesse tempo, querido. Não adianta. Brasil, ouça essa mensagem. Igreja brasileira, não fuja do estreito. Não fuja das pressões. Não fuja. Olha lá. Portanto agora eu vou atraí-los e vou levá-los para o deserto e falar a eles com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas. Vinha fala de alegria. Ali eu devolverei a ela a sua vinha. Farei do vale de Acor uma porta de esperança. Deus quer devolver a nós, igreja brasileira, alegria e esperança. Mas isso vai ser gerado num deserto. Não é no meio das luzes, das festas, dos festivais. É no meio de um deserto. E diz assim, ó: ali ela me responderá como nos dias da sua infância, como nos dias em que saiu do Egito. Qual foi o dia que você saiu do Egito, filho?
Você lembra do primeiro amor, quando você saiu do Egito, saiu do mundo? Ah, irmão, fala a verdade. Olha para mim, irmão, deixa o Espírito Santo falar o seu coração. Como era a sua vida no início, querido? Como era o princípio da sua caminhada? Qual era a fome, a sede, a intrepidez, a vontade, o desejo que você tinha? Qual era? Esse era o tempo em que você saiu do Egito. O Egito é o mundo. Quando você saiu do Egito, foi resgatado pelo Senhor, irmãos, você tinha uma postura. Agora as ilusões do mundo, irmãos, nos cegaram, nos levaram a tantas coisas. E o Senhor diz: eu vou levar para o deserto, tratá-la com carinho, para que ela volte ao momento como ela saiu do Egito. Como ela saiu do Egito. E diz assim, veja: ali devolverei a sua vinha, farei do vale de Jacor uma porta de esperança. Ali me responderá como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido e não mais me chamará meu Senhor. Você entendeu o que eu falei, irmão? Não me chamarás mais Senhor. Olha aqui para mim. Quantos estamos na igreja hoje pensando em Deus como Senhor, porque Ele é Senhor? Mas Senhor fala de alguém soberano, de alguém triunfante, de alguém poderoso, de alguém que estabelece a justiça e o poder. Deus quer que você volte a vê-lo como marido. E isso fala de amor, de paixão, de estar junto. Isso fala, irmão, de estar abraçado, sentindo o seu cheiro, seu perfume, estar junto de volta. Deus quer sentimento brotando novamente, irmão. Não é aquela ação do poderio, é a ação da presença. Não são grandes coisas acontecendo em poder, mas Deus trabalhando o seu interior na presença. É hora, irmãos, de equilibrar, irmãos, é hora de equilibrar a presença e o poder. Então eu os atrairei para o deserto. Não vai ter como fugir não, cara. E deserto vai falar de um lugar secreto. Eu vejo, querido. Ontem eu estava orando aqui, nesse lugar. Mais precisamente ali onde Mateus está. Nós temos um turno de oração que antecede essa sala. E ali eu estava no meu espírito gerando algo, Deus. E começou uma presença muito forte do Espírito vindo sobre a minha vida, eu sentindo. Sabe o que eu conseguia ver pelo Espírito, irmãos? Eu com 8 anos de idade, com 7, orando de joelho, dizendo: Deus, traz meu cachorro de volta. Eu orando, dizendo: Deus, ele foi embora. Tem muitos dias que ele não aparece. Ele não vai voltar mais. Mas se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer. Sabe onde eu morava? Lá em Roraima, em Boa Vista, lá no extremo norte do país. Sabe onde meu cachorro estava? A 1000 quilômetros de distância. Eu falei 1000, irmãos. Meus pais tinham dado ele para outra pessoa, porque ele estava doente. Meu pai queria fazer um benefício para os filhos. Mandar o cachorro doente embora. Eu falei: Deus, o Senhor pode trazê-lo. Sabe o que aconteceu, irmão? Ele voltou. E o Senhor me mostrava isso ali ontem, dizendo: filho, a nossa história não é de ontem. Descansa o teu coração. A nossa história não começou o mês passado. Eu lembrei, irmão, de 7 anos pedindo: eu quero meu cachorro de volta. Para os meus pais ele não era importante. Para o vizinho ele era um vira-lata. Para mim era o meu cachorro. E eu falei para Deus: eu quero ele de volta. E o Senhor fala: eu dou para você ele de volta, ainda curado.
Eu lembro de 12 anos, irmãos, eu orando, dizendo: meu pai foi fazer uma cirurgia nas glândulas do pescoço, na tireoide, tirar os lóbulos da tireoide, um tumor que estava enraizado no pescoço, na tireoide. Não sabia se era benigno ou maligno, teria toda aquela biópsia, aquelas questões. E o meu pai foi lá para o centro cirúrgico. E o Senhor me mostrou, irmãos, o exato lugar. O Senhor levou a minha mente àquele lugar. Eu orando: Deus, cuida do meu pai. Não permita que ele morra. É o meu pai. E eu quero ele vivo e curado. Ele está vivo, irmão, e curado. 12 anos. 12 anos. Eu não estou falando de um pensamento, irmãos. Deus me mostrou num lugar, eu ajoelhado e chorando e pedindo: Deus, 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 Deus. 12 anos. O que nossos filhos fazem hoje com 12 anos, irmão? Jogam um videogame. O Senhor me mostrou, irmãos, eu com 14, 15 anos, estudava no colégio militar, lá no Rio de Janeiro, na Tijuca. E todos os dias levantava meia hora antes do horário que eu precisava para orar. E eu botava minha mochila do lado, já fardado de joelho, a minha boina enrolada assim, e orava por meia hora todos os dias, de joelhos, chorando na cama, dizendo: Deus, marca a minha vida. Deus, posiciona a minha vida. 15 anos, irmãos. O Senhor me levou lá naquele lugar, dentro daquele quarto, e falou: nossa história não é de hoje. Nossa história não é de hoje. Nossa história não é de hoje. Sabe, irmãos, nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer. Permanecer. E Ele virá. Ele virá como Ele prometeu. Então vem, como prometeste. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, Deus. Então vem, como prometestes. Derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, Deus. Pois teu amor é como de um pai, de um irmão, como a assim como nenhum outro. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és, Jesus. Pois teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Como nenhum outro não. Violentamente me persegues e me abraças, me envolves em quem tu és, meu Jesus, envolves. Pois teu amor é como
derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito, teu amor. Ele vai vir como prometeu e derramar o seu Espírito. Se assenta, irmão. Se assenta. Nós estamos caminhando para o fim. E eu quero gerar isso no seu coração nessa manhã. O Senhor está dizendo para você: a nossa história não começou ontem. Nossa história não começou ontem. Já tem uma jornada caminhando junto. E se você honra isso e permanece, se você honra isso e permanece, não é Ele que vai falhar com a parte dele, irmão. Não é. Não é Ele que vai falhar com a parte dele. Não é Ele que vai falhar com a parte dele. Não é Ele, não é. Vem, Espírito Santo, toca esse lugar com tua glória, Jesus. Quero conhecer Jesus e ser achado nele. Jesus, eu quero conhecer Jesus. É preciso mudar o caminho, mudar de verdade e perder a vida. Abra sua Bíblia comigo em João capítulo 13. João capítulo 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Verso 2, olha aqui, querido. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Verso 3, sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos. Olha o verso 3, irmãos. Vamos pegar esse texto. Sabendo este que o Pai tudo confiara nas suas mãos. Em outra versão diz assim: sabendo Jesus que todo o poder estava sobre ele. Então ele sabendo que todo o poder estava sobre ele. Amém? Então ele sabendo que todo o poder estava sobre ele, e ele sabendo que o Pai tudo tinha confiado nas suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestimentas de cima e tomando uma toalha cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar com a toalha que estava cingido. Nós estamos caminhando para o fim. Eu preciso da sua atenção de presente. E eu preciso que você se movimente o menos possível, irmão. Não quebre a linha de unção que está estabelecida aqui. O Senhor, sabendo que todo o poder era sobre Ele, Ele não veio para estabelecer algo. Escuta o que eu vou falar para você. Sabendo que todo o poder estava sobre Ele, Ele pegou uma bacia, botou uma toalha no ombro, pegou uma bacia e foi lavar os pés dos seus discípulos. E foi lavar o pé dos seus discípulos. E começou a lavar os pés dos discípulos, lavar os pés do discípulo, lavar os pés do discípulo, lavar os pés dos discípulos. Ele pegou uma bacia, colocou água limpa, Mateus, colocou uma toalha nas costas e foi lavar o pé dos discípulos. E ele começa a explicar: olha, fazer isso uns aos outros. O texto diz isso. Ele começa a falar daquele que serve. Ele começa a falar de uma série de coisas. Só que, irmãos, existia algo profundo nesse ambiente que nem todos eram capazes de entender. Não no ambiente de uma multidão, no ambiente da sua própria equipe.
no ambiente dos seus próprios discípulos, porque ali ele está com os discípulos, não está com a multidão. E ele começa a lavar os pés uns dos outros e diz: fazer isso uns para com os outros. E ele vai explicar sobre serviço, só que isso vai muito além do que serviço. Isso vai muito mais além do que o amor que temos que ter com o próximo. Isso vai muito mais além do que compaixão. Isso vai muito mais além do que misericórdia. Por quê? Porque quando acaba toda aquela explicação e aquele ato, verso 12 diz assim: depois de lhes ter lavado os pés, tomou novamente suas vestes e voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Porque eles precisavam entender alguma coisa. E sabe qual que é a expressão maior que Jesus queria que eles compreendessem? É que Jesus, querido, saiu lá da sua glória. Da sua glória ele era 100% limpo. Seus pés estavam 100% limpos. Jesus sujou os seus pés. E os pés de Jesus eram sujos. Quando ele entra na casa de Simão, diz assim: não me deste água para lavar os pés. Dá uma olhada na cor dos meus pés, que caminho de sandália nessa poeira. Na glória, os pés de Yeshua eram reluzentes, limpos. Mas ele sujou os pés por mim e por você. Naquele momento, sabe o que ele faz? Ele pega então e lava os pés dos discípulos que estão sujos como os dele. Mas diz assim, ó: fazer isso uns aos outros, está aí no texto. Só que ninguém foi capaz de lavar os pés dele. Não aparece no texto que alguém lavou os pés de Jesus. Não aparece no texto que alguém lavou os pés de Yeshua. Diz que essa história acabou, todos os 12 discípulos com os pés limpos, perfumados, cheirosos e tratados, mas o pé dele continuava sujo. Sabe por quê? A missão, a intensidade daquilo que o Senhor volta para a mesa e diz: vocês entendem o que eu vos fiz? Olhem para os seus pés e olhem para o meu. Sabe o que Jesus estava falando? Eu permaneço de pés sujos para que vocês possam caminhar com os pés limpos. Sabe o que está dizendo? Eu troquei de lugar com vocês. Eu troquei de lugar com vocês. Lembra quando você olha para Ele e você se vê nele? Quando você olha para Ele e vê você aqui, Ele olha aqui e vê você aqui, está dizendo, irmãos, em trocar o lugar. Ele na sua morte, Ele morreu para que a vida dele fosse transferida para você, para que você não vivesse a sua vida, mas vivesse a vida dele. Os pés dele estão sujos e os seus estão limpos. Então, essa ação de lavar os pés vai muito mais além da compaixão, da misericórdia, do serviço e do amor. Ele está falando sobre responsabilidade. Ele está falando: vocês estão num lugar agora que eu vos coloco. Eu sujei os meus pés para que vocês estivessem limpos. Eu troquei de lugar com vocês. Em Gênesis 48, irmãos, quando Jacó vai abençoar os filhos de José, então José traz Efraim e Manassés. Jacó já estava cego, já estava velho, e então ele estende as mãos para abençoar. E José já põe aqui, olha, o Manassés do lado direito e o Efraim do lado esquerdo. Por quê? Porque o mais velho, o primogênito, recebe a bênção na mão direita. A mão direita é a mão da porção dobrada, a mão da primogenitura. Vai na cabeça de Manassés e a mão esquerda na cabeça de Efraim. Então, como Jacó já está meio velho, José traz os dois filhos para que ele abençoe. Gênesis 48, 18, 19, 20. Depois você confere. Mas na hora de fazer isso, ele já encaixou certinho. Aí Jacó faz isso, ó.
Jacó faz isso, ó. E o José, não, pai, o senhor está fazendo coisa errada. O que é que foi, José? O senhor trocou as mãos. O senhor botou a mão direita na cabeça do Efraim e a mão esquerda na cabeça do Manassés. E é o contrário. Ele falou, não entendes. Eu estou trocando de lugar. Isso é um apontamento, irmãos. Eu vou abençoar o mais novo ou o menor com a porção maior. Eu vou abençoar o maior com a porção menor. Quando Jesus, querido, foi para a cruz, o Pai, o grande Deus Yahvé fez assim, ó. Colocou a mão esquerda na cabeça de Yeshua e colocou as mãos direita na cabeça da igreja e falou, meu filho morre e recebe os seus pecados para que vocês vivam com a glória que era dele, com a glória que era dele. Substituição. Sabe o que está acontecendo agora na lavagem dos pés? É exatamente isso. O Senhor está dizendo, eu fico com os pés sujos para que vocês avancem com os pés limpos. Eu troquei de lugar com vocês. Eu fiquei com o pecado, fiquei com a imundície, fiquei com os pés empoeirados. Olhem para mim, olhem para mim. E os discípulos olharam. Jesus não pediu para ninguém lavar, mas ninguém falou, vou lavar os seus pés. E Jesus falou, precisamos fazer isso uns dos outros. Aí eles, sim, e não entendiam que uns dos outros. Aí o Senhor fala assim, quando veio para a mesa, o Senhor falou assim, olhem os pés de vocês, olhe para o meu, entende o que eu vos ensinei? Uau! Vai além da misericórdia, do amor, do cuidado. O Senhor está transferindo responsabilidade, dizendo, eu troquei de lugar com vocês. Meus pés vão ficar sujos para que o de vocês se tornem limpos. E eu vou dizer, se uma mulher louca, maluca, se uma mulher apaixonada, se uma mulher doida não chega lá antes do sepultamento e chora nos pés dele, lava os pés dele, sabe, isso eram poucos dias antes da crucificação. Se essa mulher não lava com as suas próprias lágrimas e enxuga com seus cabelos, ele ia para a crucificação com os pés sujos. Mas uma doida apareceu na história e fez o que os discípulos não entenderam. Uma louca apareceu na história e fez o que a equipe não entendeu. Lavou seus pés. Olha que lindo. Vamos lá nesse mesmo texto aí, João 13. Vamos lá para a gente terminar. No verso 21 diz assim, ó. Ditas essas coisas, angustiou-se Jesus em seu espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Verso 21. Verso 21 de João, mesmo texto. Olha aqui, irmãos, vamos lá para a gente terminar. Olha só, ele colocou um enigma na mesa. Ele colocou um enigma na mesa. Verso 21, ditas essas coisas sobre os pés, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ele colocou um enigma na mesa. Quem vai trair? Aí os discípulos. Ele botou um enigma na mesa. Ele colocou uma profecia sobre a mesa. Eu digo que dentre vós alguém vai me trair. O traidor está na mesa. E colocou um enigma. Colocou um enigma sobre a mesa. E agora, irmão? Olha. Verso 22. Então os discípulos olharam uns aos outros, sem saber a quem ele se referia. De quem que ele está falando? O que ele está falando? Aí eu pergunto para você, quem pode discernir os enigmas de Deus? Quem pode?
Quem pode discernir os enigmas de Deus, irmãos? Existe um enigma, existe uma profecia aqui. A palavra se torna uma profecia. Quem pode? Deixa eu falar para você, irmãos. Cutuca a pessoa que está do seu lado aí e fala assim: permanece, fica firme. Que o café é assim mesmo, é para gente grande. Fala para ele, não cochila não, fica ligado. Fica ligado. Quem pode, irmãos? Quem pode discernir o enigma? Irmãos, Deus tem segredos. Não precisa abrir. Escuta comigo, escuta comigo. Os segredos do Senhor é para aqueles que o temem, e Ele lhes mostrará a sua aliança. Salmo 25:14. Os segredos do Senhor é para aqueles que os temem. Escuta. Fez conhecidos os seus caminhos a Moisés, e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor lhe fez conhecido, irmãos, os seus feitos, o seu poder a Israel. Todo mundo viu o poder. Está todo mundo na igreja vendo poder. Liga a televisão, vê poder. Liga o YouTube, vê poder. Todo mundo vendo poder. Mas os segredos Ele só mostrou para Moisés. Ele mostrou feitos, prodígios, poder a todo Israel. Mas para Moisés Ele falou os seus segredos e mostrou os seus caminhos. Moisés era o amigo de Deus que falava com ele face a face. Em intimidade, irmãos. Não adianta ver o fim, irmãos. Não adianta saber o que Deus pode fazer sem saber quem Ele é. Tem muita gente na igreja que sabe o que Deus pode fazer. Quem que é Deus para você? Deus para mim é aquele que fez o mar vermelho abrir. É aquele que faz, é aquele que curou, é aquele que salvou, é aquele que libertou. Ok. Pega para um amigo de Deus, quem é Deus para você? É aquele que fala comigo todas as noites no meu quarto. Quem é Deus para você? É aquele que sussurra nos meus ouvidos toda manhã, quando eu começo o meu dia. Aquilo que Ele pode fazer se tornou menor do que aquilo que Ele está gerando em mim. Não adianta eu saber o que Deus pode fazer sem saber quem Ele é. Quem é Deus para você? O meu melhor amigo, meu best friend, meu melhor amigo. Esse é Deus. Aquele que cochicha no meu ouvido nas manhãs. Então Ele mostrou feitos a todo Israel, mas mostrou os seus caminhos a Moisés. Certamente o Senhor, o soberano, não faz coisa alguma sem revelar os seus planos aos seus servos, os profetas. Amós 3:7. Então, irmãos, tem uma profecia na mesa. Olha o verso 24 então, continuando o texto. Vamos ao verso 23 primeiro. 23 diz assim: ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem Ele amava. Vai pegando, irmão. Isso aqui é muito forte, querido. Se você dormir agora, o problema é seu. Vai embora sem pegar a cereja do bolo. Diz assim, olha. Todo mundo está perguntando quem é? Quem é? O Senhor colocou a profecia na mesa. O que vai acontecer agora? O que Ele está falando? Verso 23 diz: ora, ali estava conchegado. Conchegado quer dizer ao lado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Ele amava. 24. Esse fez Simão Pedro sinal. A esse fez Simão Pedro sinal. Pedro foi lá e diz assim, ó: pergunta para ele a quem ele está se referindo. Pedro era o homem do serviço, a igreja do serviço, a igreja do ativismo, mas não tem acesso ao coração do Pai. Ele chegou para João e falou: você pode saber do que ele está falando.
Pedro era aquele que ia, Pedro era aquele que fazia, Pedro era aquele que cortava a orelha de Malco, Pedro era aquele que ia pescar, que ia acontecer, que ia fazer. Mas na hora, irmão, de se revelar o segredo do coração do Pai, não é o serviço, é a intimidade. Aí Pedro chega e fala assim, chama ele em secreto, porque ele está sentado do lado de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, Cristo e Yeshua nunca determinou onde seus discípulos iriam sentar. A mesa está posta, onde você se assenta é você quem escolhe. É você que escolhe onde você tem que sentar. Jesus não deu esse lugar para João, João conquistou esse lugar. Falou, eu sento do lado, esse lugar é meu. E ele está sentado do lado de Jesus. E Pedro chega assim e diz assim, João, está escrito aqui, fez um sinal para ele, vem cá. João saiu do lado de Jesus e falou, fala Pedro. E Pedro diz assim, pergunte você para ele, do que ele está falando? O que ele está falando sobre um traidor, sobre essa questão que ele botou na mesa. Você tem acesso a isso. Porque só homens de intimidade, irmãos, têm acesso aos segredos do coração do Pai. Tem acesso à revelação do que o Senhor está colocando sobre a mesa. Está entendendo? Tem acesso à revelação que Deus está colocando sobre a mesa. Você está entendendo isso? Sabe o que diz a Bíblia? Que ele se assentava ao lado e ele colocava a sua cabeça no peito de Jesus. Sabe o que isso ele está falando? Eu estou me tornando servo. Eu estou me tornando servo. Sabe por que ele conhecia a lei? A lei dizia quando um escravo hebreu, depois de 7 anos trabalhando, ele recebia liberdade. Ele poderia ser livre. Se trabalhava 6 anos, no 7º era livre. Mas se ele quisesse permanecer escravo, porque ele diria, eu amo meu Senhor, eu não quero ser livre, eu quero ser um escravo para sempre. Então ele falaria isso ao Senhor, o Senhor diria aos juízes, e ele seria levado ao lado. A Bíblia diz que ele seria levado ao lado da porta. João se sentava ao lado. Antes do capítulo 13 tem um capítulo 10 onde Jesus diz assim, eu sou a porta. Eu sou a porta. Então ele está sentado do lado da porta. Quando ele leva a cabeça dele, ele leva a orelha na porta. A lei dizia em Êxodo então que o Senhor levava a cabeça do escravo até a porta e ele tinha então uma orelha furada. Então ele era caracterizado agora como um escravo por amor, um escravo para sempre, porque amava o seu Senhor e não queria se desvencilhar mais dele. João está dizendo, eu sou seu servo e vou até o fim aqui. Eu vou até o fim aqui. Pedro está dizendo, vai lá, pergunta para ele. Olha aqui, olha que lindo. Verso 25, então aquele discípulo, João, reclinando-se sobre o peito de Jesus, foi lá, botou o peito lá, botou a cabeça no peito. Perguntou-lhe, Senhor, quem é? De quem você está falando? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Ou seja, o Senhor respondeu. Agora a pergunta para você, irmãos, o Senhor respondeu para a mesa ou respondeu para ele? O texto vai mostrar para você que o Senhor respondeu para ele, não para a mesa. João, olha nos meus olhos. Yohanan, João. João é Yohanan. O prefixo do nome de Yahweh, Deus. Hanan, graça. Yohanan, graça de Deus. João, tu se tornaste escravo, servo,
porque conhece a minha graça, o meu amor. Eu vou dizer para você, a quem eu me refiro é aquele a quem eu dei um bocado de pão molhado. Pronto. Compartilhou o segredo do coração de Deus. Olha aqui o que diz a palavra. Verso 26, um pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão, tendo molhado, deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse-lhe Jesus. Mas ninguém à mesa entendeu porque Jesus lhe disse isso. Não sabe, irmão, mas o João sabia. O João sabia. Ninguém na mesa sabia do que se tratava. Visto que Judas era encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu e era noite. Olha o verso 28. Ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Ninguém, a não ser João. João sabia o que estava acontecendo. Porque no ambiente profético, só os ímpios têm a leitura do coração do Pai. No ambiente profético, no ambiente de reino, só os íntimos estão entendendo e decifrando os segredos do coração de Deus. Ninguém ali naquela mesa sabia o que ia acontecer até que Judas suicidasse, mas Pedro sabia o que estava acontecendo. O segredo do Senhor são para aqueles que o buscam. O seu santo dos santos é o seu quarto. Eu quero ler aqui 2 versículos. Se você quiser, só ouça. Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, verso 40, diz assim: Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Marcos 1,40 diz assim: em ambientes proféticos, irmãos, só João, só os íntimos podem conhecer os segredos do Pai. Não se esqueça mais disso. Deus não estabeleceu lugares à mesa. Deus colocou uma mesa. Prepara uma mesa perante ti na presença dos teus inimigos. O lugar que você está na mesa foi você que escolheu. Deus não colocou o nome: aqui senta o João, aqui senta o Tiago, aqui senta o Felipe, aqui senta o Bartolomeu. Deus sentou numa mesa e era bem grande. Cada um escolheu aonde quis sentar. E João falou: esse aqui é o meu lugar. Jesus nunca falou que ele, João, era o discípulo que ele mais amava. Está na Bíblia, pastor, está na Bíblia, mas vê quem escreveu isso. Quem foi que escreveu isso? Todas as vezes na Bíblia que fala que João era o discípulo amado, foi ele mesmo que escreveu. Você não vê a Bíblia dizendo: Jesus falou, João, o discípulo amado. Falou, João, o discípulo mais amado. Porque quem escreveu esses livros onde dizem isso foi o próprio. Sabe por quê? Eu me sinto amado. Eu sinto, eu sei o que Ele está fazendo. Eu me dei a ser seu escravo por amor. Eu dei a minha vida para Ele. Não se trata
trata do que Ele vai fazer mais, não se trata do que Ele tem para me dar, se trata que eu entendo o propósito. Aqui a gente termina Marcos 1,40, diz assim: um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou-lhe nele e disse: eu quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida Jesus o despediu com uma severa advertência. Olha, irmão, Jesus tinha passe livre na cidade. Jesus podia entrar em qualquer cidade, escuta isso. Qualquer cidade Jesus podia entrar, só que um leproso não. Nós, querido, nós éramos leprosos, com as lepras do pecado, da arrogância, com as lepras de tudo aquilo que quebra o processo e o propósito na nossa vida. Diz a lei que um leproso tinha que ficar pelo menos 5 quilômetros do portão, dos portais, do muro da cidade. Então ele está a 5 quilômetros lá longe. Aí Jesus vem passando, Jesus vai chegar num conjunto de cidades. E quando Jesus vem chegando de viagem, passa ali e encontra um leproso lá a 5 quilômetros. E o leproso fala assim: Jesus, e ele falou: pois não, se tu quiseres, tu pode me curar. E Jesus falou assim: eu quero e eu posso. Uau! E diz aqui, irmãos, que Jesus fez o que ninguém fazia: tocou nele. Ninguém tocava em leproso, irmão. Ninguém tocava em leproso. Tocou nele. Eu quero e eu posso. Tá. Aí diz a Bíblia assim, olha, só que eu vou te dizer uma coisa, cara. Verso 44, olhe, não conte para ninguém, mas vai mostrar aos sacerdotes e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Não fica falando isso para todo mundo, não. Guarda isso para você. Não fala que você estava 5 quilômetros, leproso, e que fui eu que curei você. Não faz isso. Sabe o que diz a Bíblia? Que ele entrou na cidade, mostrou ao sacerdote. O sacerdote atestava que uma pessoa realmente tinha sido curada. Olhava, eu vi quando você estava leproso e foi excluído da cidade, foi excluído do propósito, foi excluído da missão. Olha para mim, foi excluído da sua identidade. Eu vi quando a lepra te tirou do seu propósito. Eu vi quando a lepra te tirou do seu propósito. Eu vi quando a lepra roubou a sua identidade. O sacerdote dizia assim: eu vi quando você foi excluído, e agora vejo novamente que estás restaurado, que estás purificado. Retorne à cidade. Aí ele chega entusiasmado na cidade e começa a falar: Jesus, 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 Jesus. E olha o que diz a Bíblia no verso 45. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando notícia. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava do lado de fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo vinha ele gente de todas as partes. Ele trocou de lugar com você. Ele ficou de fora para que você pudesse entrar. Agora, Jesus não pode mais entrar na cidade. Em nenhuma cidade, Jesus agora fica em lugares solitários, para que o leproso pudesse entrar na cidade. Ele trocou de lugar com você. Não podia mais entrar Jesus em nenhuma das cidades, e então habitava em lugares solitários, para que o leproso pudesse entrar no convívio que tinha sido excluído. Ele ficou de fora para que você entrasse no lugar dele. Isso é aliança. Isso é berit, isso é diateque. Isso é substituição. Ele de fora,
para que você pudesse entrar. Nós vamos orar nessa manhã. Poderoso esse nome é. Fique de pé comigo nessa manhã, querido. De Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome